Mas, bom, eu tenho que puxar pela memória também. Há quem fale, eu imagino que você respondeu isso em outros momentos, mas para mim fica aquela dúvida sempre que lá no segundo turno você viajou para Paris, não se envolveu. Há quem diga, olha, se ele tivesse apoiado o Haddad, não teria entrado o Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o senhor tem uma postura muito clara de crítica ao PT, apesar de ter feito parte do governo. E houve alguma responsabilidade na sua sumida no segundo turno para Paris, até mesmo do resultado dessa eleição? De forma nenhuma. Quem inventa isso é o lulopetismo corrompido, que quer me levar para a vala comum da desmoralização em que eles se atolaram voluntariamente, porque o Lula perdeu completamente a noção, o equilíbrio, a humildade, se corrompeu de forma absolutamente inequívoca, não só na questão do dinheiro, de apropriar as estruturas do Estado Nacional Brasileiro para o seu projeto de poder, que ele fez, isso eu posso evidenciar de forma muito doída para mim, mas muito verdadeira, mas corrompeu-se porque não tem apreço, não tem respeito, não tem carinho. Pelo contrário, hoje está tomado de ódio pelo povo brasileiro, porque na cabeça dele, que deformou-se pela popularidade exagerada, pela falta de contestação crítica, etc., o Lula tomou-se de ódio porque imaginava que o povo brasileiro devia ter descido aí em Curitiba, ter quebrado tudo na sede da Polícia Federal e ter levado ele, né, para a presidência da República ou para fundar uma nova dinastia monárquica do Lula primeiro e único. Isso, infelizmente, eu vi acontecendo. Não é? O Lula, que tem uma origem humilde, que fez um primeiro momento de governo que melhorou muito a vida do povo, foi se corrompendo e perdendo completamente o apreço e os pudores a ponto de se considerar o dono da República. Só isso explica as coisas que ele faz. Então, veja, eu sou uma pessoa que procura ajudar o Brasil. Então, e vem de longe. Né? Eu, por exemplo, ajudei a fazer o Plano Real, que foi a base da eleição do Fernando Henrique Cardoso. Não é? Eu fiz o quê? Eu fiz para eleger o Fernando Henrique? Não, eu fiz porque o Brasil vinha de 30 anos de uma inflação que matava o nosso povo, não é? De carestia, de não ter como fazer um crediário, etc. Aí o Fernando Henrique se elege, fica popularíssimo e eu rompo, porque ele começa a fazer tudo o oposto do que fez. Nunca fui do PT, eu fui candidato, você lembrou aí na minha apresentação, em 98, em 2002 e em 2018. Portanto, eu não sou do PT. Eu fui candidato nessas 3 vezes e nas 3 vezes havia a candidatura do Lula. Agora, eu não tive a honra de ir para o segundo turno, pela mão do povo brasileiro, a quem eu respeito e a quem eu amo. Quando a gente tem 2 turnos, o que é que você faz? Você é obrigado, não é, a escolher um dos lados que o povo escolheu. E eu nunca deixei de fazer. Nessas eleições de 2018, eles mentem, mas eu vim e votei. O que eu não quis, e é meu direito de cidadão, foi participar da campanha. Por quê? Porque o Haddad prometeu a autonomia do Banco Central, um programa mais reacionário do que o do Bolsonaro. Por quê? Porque o Haddad, que chamou, o Lula e o PT chamaram o impeachment da Dilma de golpe, e se houve um golpe, quem fez esse golpe foi o Senado. Confere? Não foi ali que foi feita a cassação? Pois bem, no dia seguinte desse tal golpe que eles chamam, o Lula estava abraçado com o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira. Os 2 que votaram pelo impeachment e que presidiram o Senado que fez o golpe. O que eu tenho com isso, pelo amor de Deus? Fora a ladroeira. O Lula, eu tive antagonismos públicos com o Lula, porque, por exemplo, quando ele escolheu o Michel Temer para vice da Dilma, eu denunciei que ele estava escolhendo um corrupto. O Michel Temer me processou. Percebe? O Michel Temer me processou. Aí o Lula bota o Michel Temer na linha de sucessão do Brasil. O Lula e eu sabíamos que o Michel Temer era corrupto. Depois você tem o Lula, eu briguei publicamente, está nos jornais, o Lula entregou Furnas, uma das maiores companhias elétricas do Brasil, para o Eduardo Cunha roubar. Eu denunciei publicamente, o Eduardo Cunha me processou. Então, o Ciro tem processo, é tudo isso, eu denuncio a roubalheira no Banco do Brasil, e agora o Bolsonaro não deixa me processar, mas os outros, o Michel Temer me processou, o Eduardo Cunha me processou, o Lula entregou o Ministério da Integração Nacional ao GEDEL, o povo curitibano, o povo paranaense. Vou lembrar quem é o GEDEL, é aquele que a Polícia Federal lá em Salvador encontrou um apartamento dele, 51 milhões de reais dentro de mala, lembra disso? Todos eles foram presos. O Lula entregou... Tá, mas então, eu vou lhe fazer uma pergunta bem objetiva. Eu vou fazer bem objetivo. Então, eu não queria mais andar com essa gente e já tinha dito isso muito antes, por essas razões todas. Agora, minha influência foi feita toda positivamente contra o Bolsonaro. Veja os números. No primeiro turno, o Bolsonaro tirou 46 milhões de votos, o Haddad tirou 31. E eu tirei 13 milhões, vamos lá, 14 milhões de votos. Não é 31 com 14,
dá 44, então 100% dos meus votos fossem para o Bolsonaro, o Bolsonaro no segundo turno tirou 57 milhões de votos. Então, a mentira é tão grossa que eles queriam que eu tivesse a capacidade de transferir para eles os votos que eu não consegui para mim. Aí é meio demais, né? Ciro, eu quero voltar para a questão aí da pós-verdade, do debate racional. A gente abriu falando disso, né? Eu iria além, eu apontaria, né, que parte da estratégia disso que o senhor chama de bolsonarismo boçal é romper os nossos vínculos com a realidade, né? Impedir a gente de entender a quantas anda o país, né? Então, se o desemprego está em alta, o presidente culpa o IBGE. Se o desmatamento é um escândalo, ele mexe no INPE. O acesso aos indicadores vai sendo cada vez mais dificultado, né? Ciro, está separado da realidade, pode ser enlouquecedor, né? A gente não tem outra palavra para isso, né? Talvez por isso a gente tenha que viver com tantas contradições, tipo um populismo que é ao mesmo tempo antipovo, um nacionalismo que é ao mesmo tempo entreguista, né? O senhor consegue encontrar uma explicação racional para o fato de que muitos de nós não apenas aceitam, como também celebram essas contradições tão profundas? Isso é um camarada chamado Steve Bannon, que foi recentemente preso nos Estados Unidos porque é um pilantra e é o guru dessa direita sem nenhum escrúpulo. Vocês podem ver o filme chamado Privacidade Hackeada, e ele está atuando no mundo inteiro. A tarefa dele hoje é criar um ambiente para eleger um papa reacionário na sucessão do Papa Francisco. Ele está por trás da eleição do Trump, ele está por trás do Brexit, que é uma coisa que desagregou fortemente a Europa e o euro como reserva de valor, como alternativa a futuro de termo de troca, que só tem o dólar, tudo a serviço de uma ultradireita internacional que é orgânica, tem associação, tem mensalidade, tem não sei o que e tal, e ele meteu a mão aí nas doações e foi preso, saiu sob fiança e ele está atuando aqui. Então o que ele faz? Ele percebeu que havia naquela eleição de 2018 um sentimento de repulsa, de revolta da maioria do povo com relação a esse encontro terrível de crise econômica, porque as pessoas votaram na Dilma por uma imensa gratidão ao Lula. E essa gratidão vem do quê? Vem de que o Lula aumentou o salário mínimo de 100 para 320 dólares o poder de compra. O Lula expandiu o crédito de 15% para 55% do PIB, é o maior volume de crédito da história, e o Lula criou essa base de políticas sociais compensatórias, que é uma política neoliberal, mas que no Brasil teve um papel absolutamente grave de fazer chegar 3 refeições no lar de muita gente que passava fome, literalmente. Não tinha a quantidade de proteínas mínimas suficiente para o menininho, filho da pobreza, formar o cérebro na primeira infância. E com essa popularidade monstruosa, mas sem projeto e sem retaguarda na produção, como eu mostro no livro, criou-se uma onda de consumo. Essa onda de consumo gerou milhões de microempreendedores. Vocês estão em Curitiba, então num bairro surgiu muito salão de beleza no bairro, na pobreza, muito oficina de celular, oficina de motocicleta, lojinha de açaí explodiu no Brasil, na mesma proporção em que templos, né, das igrejas aí também explodiu por causa desse cultivo de uma teologia da prosperidade, que é outra importação americana, que também avança para subtrair a independência do povo manipulando a fé, né, que é também uma tragédia, e nós precisamos respeitar isso, porque o nosso povo tem a intuição de Deus, e a esquerda quase sempre acha isso, que ele é um babaca que está sendo enganado pelo pastor. Isso não respeita as pessoas, percebe? Eu achar que eu sou mais danado, mais esperto, e que o meu conterrâneo, meu compatriota é um besta que vai para a igreja adorar a Deus porque está sendo enganado por um pastor. Isso passa longe da psicologia popular, e esse é o desserviço da esquerda tradicional, que está precisando ter uma chacoalhada, e eu estou fazendo isso tudo, porque eu estou esse misto de militante político e acadêmico, ou estudioso da vida brasileira. Então veja, quando a Dilma assume, os produtos tradicionais brasileiros, isso mostra no livro, que estavam bombando de preço durante 8, 6 anos pela China, puxando,
esses produtos, a China entra em crise, esses produtos despencam o preço. Então o Lula vendia um barril de petróleo por $110, com a Dilma o petróleo caiu para $30. O Lula vendia por $190 uma tonelada de minério de ferro, caiu para a Dilma 38. E ela não entendeu nada, porque ela não é do ramo, não sabia nada. O Lula botou ali para continuar mandando. Essa é a tragédia brasileira, do populismo, né, do personalismo, do deixa que eu chuto, falta de projeto. E a Dilma resolveu apagar a fogueira com querosene. Então, mais juro, mais arroxo fiscal, mais não sei o que e tal, e o país quebrou. O que aconteceu? Aqueles 40 milhões de pessoas que ascenderam, desceram violentamente, sabe, quase no dia seguinte da eleição, da reeleição dela. É uma coisa trágica. O salário mínimo que tinha ido de 100 para 320 cai para $200 a poder de compra. O camarada perdeu um terço. No dia seguinte da eleição, eles falaram, me enganaram. E eles não querem fazer essa reflexão. E se a gente não fizer isso, a gente não vai entender porque que o povo que votou do nosso lado a vida inteira, agora vota de forma rancorosa e zangada com o Bolsonaro e ainda estão ali. Então, aí vou fazer o crédito, que saiu de 15% para 55% do PIB, virou, sabe o que, Ana? 70 milhões de pessoas com nome sujo humilhada no SPC. Sabe quantos jovens, só do 5 bilhões de buraco na conta do FIES, 11 milhões de jovens brasileiros estão começando a vida com nome sujo no SPC pela conta do FIES. Então é uma tragédia, aí o cara fica assim, chamando os caras de gado, chamando os caras de fascista. Isso, espera um pouquinho. Gado o quê, companheiro? Qualquer país do mundo tem 10% de imbecil. E, lamentavelmente, o Brasil tem uns 12% de imbecil. Sabe, de vagabundo, de homofóbico, de racista, né? Todo país do mundo tem isso. Mas 70%, essa proporção que essa turma está chamando de gado. Peraí, eu não. Eu quero é me reconciliar com esse povo, dizendo que o Bolsonaro foi uma resposta compreensível, mas errada. Porque nós usamos, né, a nossa justa repulsa, sim, porque além da crise econômica, tome escândalo, né? Novelizado em horário nobre, porque a elite brasileira, que é a mais podre do mundo, adora excitar a moralidade popular na denúncia da corrupção dos outros. Então, é um negócio trágico. Mas nós, desse campo, não podíamos ter feito aquilo que foi feito durante o lulopetismo. Não podia. Sabe, botar o Michel Temer na linha de sucessão, botar o Eduardo Cunha na presidência da Câmara, lotear a Petrobras para poder. Isso daí, irmãozinhos, mistura de crise econômica com a novelização do escândalo, explica isso. E aí, o que é que explica hoje? Eu vou explicar para você com muita humildade. É que o camarada que votou está se sentindo muito mal. Até ele dizer, opa, sabe? Aquela expressão horrorosa que diz, aquele lá o pau, né? Opa, errei, eita, que merda que eu fiz. É duro para um cidadão fazer isso. Então ele fica se apegando aos últimos resquícios. Então lá vem um recado. E isso é o Steve Bannon. Então, ó, vai ser uma merda a pandemia, vai morrer 180 mil brasileiros. Bota a culpa nos governadores. Bota a culpa na China. É evidente que 70% da população não acredita nisso. Mas 30% pega para poder se explicar no bar, porque o cara vai dizer, porra, esse filho né, não fez isolamento, não sei o que e tal. Peraí, rapaz, aí foram os governadores, foi o Supremo Tribunal Federal que amarrou a mão do homem. Eles estão se explicando, mas cada dia que passa vai ficando mais difícil. Qual é o nosso papel? Meu irmão, você foi enganado. Eu não posso ficar tripudiando. Senão a gente não se reconcilia. Essa é a grande questão. Nós temos que amar o nosso povo como ele é, não como eu gostaria que ele fosse. Imagina, o cara mais treinado, mais preparado sou eu. Tirei o 3º lugar. Ó, vou ficar com raiva do povo agora, é só o que me faltava.